Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos começar a conversar sobre a carta de Paulo aos Colossenses. O que diz essa carta, o que nós podemos aprender com essa carta e aquilo que a gente pode enriquecer um pouquinho mais a sua leitura, o seu estudo da Bíblia acerca da carta aos Colossenses. É sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. Em primeiro lugar, a carta aos Colossenses foi escrita no mesmo período que a gente falou lá da carta aos Filipenses, no período que Paulo estava preso, na sua primeira prisão na cidade de Roma, entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Paulo escreve a carta aos Colossenses com o intuito de combater heresias e com o intuito de encorajar os irmãos a defender a própria fé. E o que é muito interessante é que talvez, ou provavelmente, Paulo escreve uma carta aos irmãos de uma igreja que ele não fundou. E talvez, possivelmente, segundo dados que a gente pode encontrar na Bíblia, ou dados históricos, talvez Paulo nunca tenha estado na cidade de Colosso. Colosso é uma cidade pequena, da Ásia Menor, lá na Turquia, e Paulo escreve essa carta porque, com certeza, recebeu algumas informações do seu amigo Epáfras. Nós vamos falar sobre Epáfras, nós vamos falar sobre Onésimo, nós vamos falar sobre tudo isso e algumas outras curiosidades da carta aos Colossenses em outro vídeo, mas ele recebe talvez informações de que a fé cristã naquela igreja estava sendo combatida por algumas falsas doutrinas. Uma mistura de um judaísmo meio helenista, com alguma pitada de misticismo e formando um sincretismo religioso naquela igreja. Então Paulo usa a carta para combater essas heresias, ele reforça a ideia de que Jesus é o Messias judaico, Messias prometido aos judeus no Antigo Testamento. Ele usa muito claramente a supremacia de Cristo, a pessoa de Cristo, para combater as heresias. Por isso que é muito claro na carta observar que Paulo está combatendo a heresia, principalmente uma heresia judaica, muito voltada também com a mistura com a filosofia grega, e Paulo está combatendo a partir do Messias, da promessa do Messias. A gente encontra isso muito claramente na carta aos Colossenses. Ele indica totalmente que o Messias possui essa supremacia do reino de Deus. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o primogênito de toda a criação, e nós vamos gravar um vídeo especial sobre isso, tá lá, do primogênito de toda a criação. E ele também é o próprio Deus. E aí a gente percebe essa questão de defender o Messias, Jesus, como sendo o próprio Deus, um combate muito claramente às doutrinas enraizadas naquela comunidade judaica em relação a Jesus não ser o Deus, mas ser apenas um representante de Deus. Alguém especial, é claro, por ser o Messias, mas é um representante de Deus. E Paulo gosta de enfatizar claramente que o Cristo, cabeça da igreja, também ele é o próprio Deus. Tem um versículo, a gente vai conversar muito sobre esse versículo em outro vídeo, que Paulo defende a ideia de que Cristo, o Jesus que nós conhecemos, o Jesus da Bíblia, o Jesus que ele está apresentando no Evangelho para esses judeus, ele é a própria imagem do Deus invisível. Ele é aquele que revela Deus, é aquele que apresenta Deus aos homens e aquele que reconcilia os homens com Deus, fazendo com que os homens possam entrar no reino de Deus e possam ser participantes também do povo de Deus, e não é uma característica somente dos judeus, mas também de todo aquele que crê em Jesus e aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Então Paulo defende muito essa ideia, defende muito o Evangelho. No final da carta ele dá algumas questões das relações humanas e ele coloca essa ideia das relações humanas estarem submetidas sobre o crivo desse Cristo, sobre o ensino desse Cristo. Nos coloca como discípulos de Jesus o tempo todo e como discípulos de Jesus nós temos que obedecer às leis de Cristo, nós temos que seguir as leis de Cristo e não as leis do Antigo Testamento como regras, né? Mas nós somos agora e carregamos a identidade de Cristo e precisamos observar as características que são de Cristo, do amor, da paz, da benignidade, né? Viver isso, né, como comunidade. Então Paulo defende muito isso claramente, aí defende muito isso nas responsabilidades sociais, nas ideias dos relacionamentos que nós temos do casamento, relacionamento com as pessoas de fora da igreja, relacionamento com os nossos empregadores, relacionamento se nós somos patrões, né, vamos dizer nesse caso assim, relacionamentos também com os nossos empregados. É claro que naquela questão, muitas vezes era a questão do servo, né, do escravo, propriamente disso. Nós vamos falar também sobre isso quando nós falarmos da figura do Onésimo aqui.
Então Paulo fala muito claramente isso, fala da responsabilidade de sempre olhando para Jesus. Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé, é para ele que nós devemos olhar e é ele que deve contribuir para que isso tudo coopere nas nossas vidas, todos os nossos relacionamentos. Paulo, então, quando combate essas heresias que vêm muitas vezes da mistura do judaísmo com esse helenismo, da mistura do judaísmo com as filosofias humanas gregas, Paulo combate muito essa ideia de que Cristo não é Deus, né? Combate muito essa ideia que estava nascendo dentro da igreja, de que Cristo sim era uma pessoa especial, mas que nós precisávamos de algumas coisas místicas para se relacionar com Deus. E Paulo combate tudo isso, dizendo que nós precisamos olhar para Jesus, devemos seguir Jesus e ele deve ser aquele que respalda todas as nossas relações dentro da igreja, todas as relações humanas e toda a nossa responsabilidade social e nossa responsabilidade também como discípulo de Jesus, nós servirmos uns aos outros como igreja. Então Paulo escreve a carta dos Colossenses, né? Ele está preso, né, novamente. Eu acho que ele escreve essa carta com a ajuda do seu discípulo Timóteo, ele está junto com Timóteo ali, e aí essa carta é encaminhada para a igreja em Colosso, um lugar que, eu repito, ele nunca esteve, mas é um lugar que ele se preocupou quando ele recebeu talvez essas informações, esses relatos de tudo que estava acontecendo na igreja por parte de Epáfras, e acaba encarregando ele de levar a carta e de fazer com que a carta chegasse aos irmãos, para que os irmãos pudessem ser ensinados acerca do Evangelho e pudessem também combater essas heresias e se fortalecer em Cristo Jesus, que é aquele que verdadeiramente nos salvou, como ele diz na própria carta, aquele que nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o seu reino, o reino de Jesus, o reino de Deus, o reino do Filho amado, como Paulo também enfatiza lá em Colossenses. Então é sobre isso que eu gostaria de falar, eu espero ter te ajudado, são apenas 4 capítulos, eu te encorajo a ler a carta e assim como Paulo encorajou os irmãos a Colossos, nós temos muitas heresias surgindo no meio da igreja brasileira nos dias de hoje. Use cartas como essa como sinais de que você sim deve defender a fé pura, a verdadeira fé, o Evangelho. Você deve defender com todo o seu gás e fazer com que pessoas possam abrir os seus olhos e perceber que muitas vezes elas estão se encaminhando para doutrinas falsas, que nos aprisionam, nos tornam dependentes da religiosidade, de uma religiosidade sem Cristo. Então, que Deus te abençoe, espero ter te ajudado. Aproveite, leia muito, cresça ao ler o livro de Colossenses. São apenas 4 capítulos e eu acho que em menos de uma semana você consegue estudar muito bem o livro de Colossenses. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Nós vamos falar de algumas curiosidades, vamos falar um pouquinho sobre como era a igreja em Colossos e como era também a cidade de Colossos. Vamos falar um pouquinho sobre isso para enriquecer um pouquinho a sua leitura do livro de Colossenses. Até o próximo vídeo.